Olá, alunos do nono ano, inscritos do canal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor José Mike e vou corrigir agora as atividades referentes à semana 4 do nosso Plano de Estudo Tutorado Volume 2. O tema proposto para o nono ano nessa semana foi a produção agropecuária versus segurança alimentar. As atividades começam na página 65. Questão número 1. Leia o conceito de segurança alimentar e responda. Segundo a definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Letra A. De acordo com o que foi estudado, qual a importância da agropecuária no mundo de hoje? Olha, nós sabemos que a agropecuária tem sido extremamente importante para os seres humanos, né? Foi as práticas agrícolas, né, a revolução agrícola, o domínio da agricultura que favoreceu a sedentarização humana e assim por diante. Hoje em dia, além da agropecuária ser fundamental para a nossa alimentação, para a nossa sobrevivência, ela ajuda a elevar o PIB de um país, né? O produto interno bruto, toda a economia. Igual o nosso país, por exemplo, é um país agrário, né? Que tem como pilar da sua economia a agricultura. Então, o que que você pode colocar na letrada número 1? Você vai dizer o seguinte: hoje, a agricultura é uma atividade importante para a economia de um país, importante fonte de renda para muitas famílias e uma fonte de alimentos e recursos imprescindível para a humanidade. Letra B. Em sua opinião, a fome está relacionada à falta de alimentos ou à incapacidade de produzi-los e distribuí-los? Explique. Olha, existiu uma teoria criada por um homem chamado Thomas Robert Malthus, né, que é uma teoria denominada de neomalthusiana. O que o Thomas Robert Malthus propôs? Que a população cresceria tanto, é uma teoria demográfica, né, onde ele diz que a população mundial cresceria tanto que chegaria um momento que o mundo não seria capaz de produzir tantos alimentos para tamanha quantidade de população. Só porque com o tempo o que nós vimos é que isso não de fato se configurou, né? Não aconteceu. Porque hoje em dia nós produzimos muito mais do que nós precisamos. O Brasil é um país líder em desperdício, né? Sobra muita comida. Então o que que acontece? Não é falta de alimentos, é má distribuição. Então na resposta da letra B você vai colocar que sem dúvidas a fome se relaciona à má distribuição. Alguns países produzem tamanha quantidade de alimentos que chegam a desperdiçar toneladas de comida por dia, como no Brasil. Já em países mais pobres, muitas pessoas sofrem com a fome e a desnutrição. Número 2 agora. Observe o gráfico. Mundo, número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Nós vemos aí que a África, infelizmente, lidera, né, com as pessoas em situação de insegurança alimentar, em milhões, né? No mundo, quase 800 milhões de pessoas estão nessa situação. Na África, né, quase 400 milhões de pessoas, seguido pela Ásia, depois a América Latina. Em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Explique. Olha, infelizmente, muitas empresas, elas compram grandes pedaços de terra em alguns países para a plantação de commodities. O que são commodities? Eles são bens, são produtos negociáveis, né, em bolsas de valores do mundo inteiro. Então, eles compram essas terras para produzirem
commodities. E isso faz com que os pequenos produtores, muitos nem têm terra, né, para produzirem seus produtos, então eles acabam sendo impedidos de produzir esses produtos, muitas vezes que são usados para sua própria alimentação, né? E para a alimentação daquele lugar também. Então, infelizmente, essa insegurança alimentar é gerada sim pela apropriação dessas terras agricultáveis. Então, na resposta da número 2, você vai colocar o seguinte: sim, pois as empresas compram grandes pedaços de terra para a plantação de commodities, deixando pequenos produtores sem pedaços de terra para produzirem produtos destinados, muitas vezes, à sua própria alimentação e à alimentação da população local. Próxima questão. Abaixo temos um exemplo de mapa temático que utiliza as variáveis cor e forma para representar a dinâmica de apropriação de terras no mundo. Analise as informações e responda às atividades 3, 4 e 5. Então, nós temos aí, né, o mapa mundi, que tem como título Apropriação de Terras e Nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional 2015. Olha as cores, né, que estão sendo utilizadas, essas linhas paralelas, as rachuras, né, que são chamadas. Pronuncia-se achuras, na verdade, né, o H sem som, e tem também aí cores que estão em tonalidades diferentes também. Então, nós vamos conferir agora a pergunta. Número 3. Que grupo de países os tons de lilás e verde representam? Por que foram escolhidas duas tonalidades de lilás e verde? Então, se você analisar na legenda, você vai descobrir a resposta, né? Você vai dizer na 3 o seguinte, que lilás representa os países de origem dos investidores estrangeiros e verde é o país visado pelos investidores estrangeiros. Essas tonalidades representam a intensidade do fenômeno retratado no mapa. Por exemplo, nesse mapa aí, o lilás escuro, que a gente pode notar no Canadá e nos Estados Unidos, ele mostra que a maioria dos investidores estrangeiros partiram de lá. Então, você pode colocar dessa forma que eu disse aí na número 3. Número 4. Com base na observação, é correto afirmar que o emprego dos tons de lilás e verde está relacionado ao uso da variável visual, valor, justifique sua resposta. Sim, nós já dissemos isso na atividade anterior. Então, você pode colocar no número 4 que sim, né? E que conforme nós dissemos na atividade anterior, a tonalidade de cores foi utilizada para mostrar os países de onde mais partiram os investidores e os países mais visitados por eles. Ou seja, representa valor e intensidade. Número 5. Como estão representados os países que investem em terras e ao mesmo tempo são alvo de investimentos? Que países são esses? Então, olhe para vocês verem na legenda. Esse quadrinho aí que tem essas linhazinhas, ó, o Brasil é um deles. Vamos ver se foca aqui para vocês verem. Não está focando muito, mas o Brasil é um deles. No seu pad com certeza vai estar melhor para ver. A Rússia também, né? Alguns países aqui próximos à Rússia também. São linhas horizontais que são muito utilizadas em vários mapas. Essas linhas paralelas, elas são chamadas de achuras, né? Então, você vai colocar na 5 o seguinte. Estão representados através de achuras, com H. Linhas paralelas. Brasil, Rússia, Egito, Ucrânia e Moldávia são os países nessa situação. Então, você vai colocar dessa forma. Assim, nós encerramos, então, mais um vídeo e encerramos também esse segundo volume do PET. Obrigado se você gostou do vídeo, né? Que bom que te ajudou de alguma forma, espero que tenha ajudado.
Abraços geográficos a todos e até a próxima.